Capítulo 2. Deus, o Pai Eterno. Os propósitos de nosso Deus são grandiosos, seu amor, imensurável, sua sabedoria, infinita e seu poder, ilimitado. Os santos, portanto, têm motivos para regozijar-se e alegrar-se. Aspas. Da vida de Joseph Smith. Entre os antepassados de Joseph Smith, houve muitos que procuraram conhecer o verdadeiro Deus em sua época. Os próprios pais de Joseph eram profundamente espirituais e, embora não tivessem encontrado a verdade a respeito de Deus nas igrejas à sua volta, honravam a Bíblia como a palavra de Deus e faziam da oração parte de sua vida diária. William, irmão do profeta, relembra: os hábitos religiosos de meu pai eram estritamente devotos e morais. Eu era chamado para ouvir as orações pela manhã e à noite. Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, abriam a alma a Deus, fonte de todas as bênçãos, pedindo que guardasse seus filhos e os protegesse do pecado e de todas as obras malignas. Assim era a estrita devoção de meus pais. William também disse: desde quando me lembro, sempre fizemos oração em família. Lembro bem que meu pai costumava levar os óculos no bolso do colete, e quando nós, seus filhos, o víamos apalpar o bolso à procura dos óculos, sabíamos que era o sinal de que devíamos preparar-nos para a oração e não percebêssemos, mamãe dizia: William, ou quem quer que fosse o distraído, prepare-se para orar. Depois da oração, costumávamos cantar um hino, lembro-me até hoje de parte dele. Outro dia se passou, deixamos os trajes de trabalho. Essa instrução espiritual na infância penetrou profundamente na alma do jovem Joseph Smith. Quando começou a preocupar-se com seu bem-estar eterno e procurou saber a que igreja deveria filiar-se, sabia que podia recorrer a Deus para encontrar respostas. Aprendi nas Escrituras que Deus era o mesmo ontem, hoje e sempre, que ele não fazia acepção de pessoas porque era Deus. Porque eu contemplava o sol, o glorioso luminar da terra e também a lua cruzando o céu em sua majestade e também as estrelas brilhando em seu curso. E também a terra sobre a qual eu estava e as bestas do campo e as aves do céu e os peixes das águas, e também o homem caminhando sobre a face da terra com majestade e na força de sua beleza, com poder e inteligência para governar coisas tão extraordinariamente grandiosas e maravilhosas, sim, assim. Herança daquele que as criou. E ao ponderar essas coisas, exclamava no coração: bem disse o sábio ao afirmar que só o nécio diz em seu coração que não há Deus. Ver Salmo 53:1. Meu coração exclamava: tudo isso presta testemunho de um poder onipotente e onipresente, um ser que cria leis e decre. E liga todas as coisas em seus limites, que preenche a eternidade, que foi, é e será de eternidade em eternidade. E ao ponderar todas essas coisas e lembrar que aquele ser deseja que o adoremos em espírito e verdade, ver João 4:23, clamei, portanto, ao Senhor por misericórdia, pois não havia nem um outro a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. A oração fervorosa de Joseph por misericórdia e sabedoria foi respondida com a primeira visão. Essa visão deu ao jovem profeta um conhecimento muito maior a respeito de Deus do que todas as igrejas de sua época possuíam. Conhece-me. Tu que tinha sido perdido havia séculos. Na primeira visão, Joseph aprendeu por experiência própria que o pai e o filho são seres distintos, que o poder deles é maior do que o poder do mal e que o homem foi realmente criado à imagem de Deus, verdades que são essenciais para a compreensão de nosso verdadeiro relacionamento com o Pai Celestial. Seguiram-se outras revelações sobre a natureza de Deus, inclusive muitas que estão hoje em nossas escrituras modernas. Como instrumento escolhido por Deus para a restauração do Evangelho no mundo, o profeta testificou a respeito de Deus por intermédio de seu ministério. Ele declarou: vou perguntar a Deus, pois quero que todos vocês o conheçam e estejam familiarizados com ele. Saberão, então, que sou servo dele, pois falo como alguém que tem autoridade. Ensinamentos de Joseph Smith. Deus é o Pai amoroso de toda a humanidade e a fonte de tudo que é bom.
Embora uma parte da raça humana julgue e condene a outra sem misericórdia, o grande Pai do universo contempla toda a família humana com cuidado, carinho e atenção paternos. Ele a vê como sua descendência e sem nenhum dos sentimentos mesquinhos que influenciam os filhos dos homens faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5,45. Aspas. Admitimos que Deus é a grande fonte da qual emana todo o bem, que Ele é a inteligência perfeita e sua sabedoria por si só é suficiente para governar e reger as grandiosas criações e mundos que brilham e fulguram com tamanha magnificência e esplendor sobre nossa cabeça, como se tocados por si. O dedo e movidos por sua palavra todo-poderosa. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ver Salmos 19:1. E basta um momento de reflexão para ensinar a qualquer homem de inteligência comum que todas essas coisas não são meros produtos do acaso, nem poderiam ser sustentadas por nenhum poder a não ser uma mão todo-poderosa. Deus vê os motivos secretos das ações humanas e conhece o coração de todos os vivos. Os propósitos de nosso Deus são grandiosos, seu amor, imensurável, sua sabedoria, infinita e seu poder, ilimitado. Os santos, portanto, têm motivo para regozijar-se e alegrar-se, sabendo que este Deus é o nosso Deus para sempre, ele será nosso guia até a morte. Salmos 48:14. Quando compreendemos o caráter de Deus, compreendemos quem somos e sabemos como achegar-nos a Ele. Há muito poucos seres no mundo que compreendem corretamente o caráter de Deus. A grande maioria da humanidade não compreende nada, seja do passado ou do futuro, no tocante a seu relacionamento com Deus. Não conhecem tampouco compreendem a natureza desse relacionamento, e consequentemente sabem pouco mais do que um animal irracional, pouco além de comer, beber e dormir. Isso é tudo que o homem conhece a respeito de Deus ou sua existência, a menos que lhe seja dado por inspiração do Todo-Poderoso. Se o homem não aprender nada além de comer, beber e dormir e não compreender nenhum dos desígnios de Deus, saberá tanto quanto os animais. Eles comem, bebem, dormem e nada conhecem a respeito de Deus, mas sabem tanto quanto nós, a menos que consigamos compreender pela inspiração do Deus Todo-Poderoso. Se o homem não compreende o caráter de Deus, não compreende a si mesmo. Quero voltar ao princípio e assim erguer sua mente a uma esfera mais elevada e a uma compreensão mais sublime do que aquelas às quais a mente humana geralmente aspira. As Escrituras nos ensinam que a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Se um homem não conhece Deus e pergunta que tipo de ser ele é, acento agudo, ao sondar diligentemente o próprio coração, se a declaração de Jesus e se as apóstolos for verdadeira, esse homem se dará conta de que não tem a vida eterna, pois não pode haver vida eterna fundamentada em nenhum outro princípio. Meu principal objetivo é descobrir o caráter do único Deus sábio e verdadeiro e que tipo de ser ele é. Parêntese que abre vírgula parêntese que fecha. O próprio Deus foi como somos agora, e é um homem exaltado e está entronizado nos céus. Esse é o grande segredo. Se o véu fosse rasgado hoje e o grandioso Deus que mantém o mundo em sua órbita, que sustenta todos os mundos e todas as coisas com seu poder, se tornasse visível, se vocês pudes sem vê-lo hoje, veriam que é semelhante ao homem na forma, como vocês em toda a pessoa, imagem e forma do homem, pois Adão foi criado à própria forma, imagem e semelhança de Deus e foi ensinado por ele, caminhou e conversou com ele como um homem conversa e se comunica com outro. Parêntese que abre vírgula parêntese que fecha. Com um conhecimento de Deus, começamos a saber como dirigir-nos a Ele e como perguntar de modo a obter resposta. Quando compreendemos o caráter de Deus e sabemos como achegar-nos a Ele, Ele começa a revelar-nos o céu e a contar-nos tudo a esse respeito. Quando estivermos prontos para achegar-nos a Ele, Ele estará pronto para achegar-se até nós. Na Trindade há três pessoas separadas e distintas.
Regras de fé 1. Cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Joseph Smith ensinou o seguinte em abril de 1843, que mais tarde foi registrado em Doutrina e Convênios 130-22. O Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem, o Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Sempre declarei que Deus é uma pessoa distinta, Jesus Cristo é uma pessoa separada e distinta de Deus, o Pai, e que o Espírito Santo é uma pessoa distinta e é Espírito, e esses três constituem três pessoas distintas e três deuses. Aspas. Algo